Aleluia! Boa noite a todos. Neste momento, nesta noite, nós vamos estar falando sobre o desafio do altar. E é um imenso prazer para mim estar aqui novamente com cada um de vocês para levar a palavra do Senhor. E neste momento eu vou estar fazendo oração e gostaria que você orasse comigo para podermos iniciarmos, ok? Oremos. Pai amado, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor fazer presente em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que tu tem feito, tu ainda vai fazer na vida de cada um de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por falar comigo primeiro, ó Deus, para poder passar a tua palavra para outras pessoas, ó Deus. Toca nos meus lábios, ó Deus, que não seja eu, mas teu Espírito Santo através de mim, Pai. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada um, ó Deus. Que tu possa alcançar cada pessoa, Senhor, através deste vídeo, ó Deus. Fala seus corações. Que eles possam estar abertos, ó Deus, para receber mais de ti, ó Pai. Continua, Senhor, falando conosco, ó Pai. Porque, Senhor, não somos nada, nem podemos nada sem ti, Pai. Então, Deus, obrigada por essas vidas. Que tu possa, Senhor, não alcançar só cada uma delas, mas seus familiares, ó Deus. Fala seus corações, ó Pai. E que eles possam, Senhor, a cada dia te buscar mais e mais, ó Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada por tudo que tu tem feito e obrigada por cuidar de cada um de nós. Mais uma vez eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo agora em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 39. Amém? Mais uma vez. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 39. Que diz assim, tem como tema Elias no Monte Carmelo. Diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou a eles, o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe através de sua palavra. Então nós vamos falar hoje sobre o desafio do altar. Enfrentamos muitos desafios no nosso dia a dia, não é? Em nossas vidas, muitos desafios enfrentamos. Diante de um desafio, podemos escolher enfrentar ou recuar, não é verdade? Ou a gente enfrenta o desafio, ou a gente recua, ou a gente dá para trás. O profeta Elias foi afrontado pelos profetas de Baal e os desafiou diante do altar para revelar o poder de Deus.
Elias viveu num tempo muito difícil, onde os profetas eram perseguidos e mortos. E só tinha ele para falar do amor de Deus e sua fidelidade com Israel. Se você tem desafios em sua vida, antes de tudo precisa se colocar no altar de Deus, que te capacita a vencer. Se você estiver no altar, ninguém pode te tocar e vencer, porque você estará nas mãos de Deus. Isaías 43, 13. Nessa noite eu gostaria que nós meditássemos em 3 pontos de restauração do altar de nossa vida. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar: você é do tipo de pessoa que enfrenta seus desafios, ou você é o tipo de pessoa que recua, que dá para trás quando vem os desafios? Você é do tipo que coloca tudo nas mãos de Deus e diz: Deus está comigo, Deus está à frente desse desafio comigo, então eu vou enfrentar. Ou você é do desafio, ou você é do tipo daquelas pessoas que recua, dá para trás, que não acredita que Deus está com você, que não entrega nas mãos de Deus. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Porque todos os nossos desafios temos que colocar nas mãos de Deus. E temos que enfrentar de cabeça erguida e não recuar. O primeiro ponto de restauração do altar de nossa vida é o altar precisa ser restaurado. Primeiro ponto é esse. O altar precisa ser restaurado. No versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A primeira coisa que somos desafiados a fazer é restaurar o altar de nossas vidas. Essa é a primeira coisa. Depois que os profetas de Baal tentaram clamar ao seu Deus em vão, agora o profeta Elias iria oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas antes precisaria restaurar esse altar para que o poder de Deus se manifestasse. Se você precisa do poder de Deus para vencer as lutas e desafios do dia a dia, precisa primeiro se consagrar ao Senhor. Porque somente assim Deus opera, somente assim Deus pode agir. Então precisamos consagrar primeiramente a nossa vida ao Senhor. Precisamos colocar nossos desafios diante do altar do Senhor, nas mãos do Senhor. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3, 5. Deus não derrama fogo em altar quebrado, gente. Não derrama. Deus não derrama fogo em altar quebrado, nem sujo. Por isso precisa ser restaurado o altar de nossas vidas. Devemos consagrar nossa vida ao Senhor. Devemos restaurar a nossa vida, restaurar o altar do Senhor, porque só Ele pode fazer aquilo que não podemos fazer. Só Ele pode. O segundo ponto: o altar é a nossa vida. O altar é a nossa vida. Versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O segundo desafio é reconhecer-se como um altar de Deus. Você se reconhece como um altar de Deus? Como será que anda o seu altar? Como será que anda o meu altar? Porque sim, eu tenho que ver primeiro a mim, para poder falar do altar do meu irmão, perguntar pelo altar do meu irmão: como será que está o meu altar?
Como será? Será que eu reconheço que o meu altar é o altar de Deus? O profeta Elias contou 12 pedras apresentando as famílias do povo de Deus para então formar o altar corretamente. Ao olhar para aquele altar restaurado, as pessoas do povo de Deus viam a sua história e herança espiritual, sentindo-se parte entre aquelas pedras. Ao falar de altar, precisamos pensar não em um palco ou mesa, e sim em nossas vidas, como templo do Espírito Santo. Altar. Eu não estou falando em altar de palco, como diz aqui, nem mesa. Não é qualquer palco. Não é qualquer altar, e sim em nossas vidas, como templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Cada um de nós é como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que fique bem registrado isso, tá, gente? Por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5 diz: mas Jesus é a principal pedra angular. 1 Pedro 2,7. Somente firmados em Cristo, este altar é ajustado para ser o lugar da presença de Deus. Então, eu e você precisamos ajustar este altar para ser o lugar da presença de Deus. O terceiro altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de sacrifício. Versículo 32 ao 35. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. O terceiro desafio é oferecer um sacrifício sobre o altar. Isso não é nada fácil. Então o profeta Elias organizou o altar restaurado e ofereceu o seu melhor, colocando sobre ele o novilho e a lenha. Será que eu e você tem colocado o nosso melhor sobre o altar do Senhor? Será? Ou não? Será que é tão difícil? Difícil é. Difícil é. Mas será que a gente tem... Como eu posso dizer? Será que a gente tem se disponibilizado? Será que a gente tem tentado colocar o melhor que a gente tem sobre o altar do Senhor? Será? O que a gente tem colocado de melhor sobre o altar do Senhor? O que a gente tem feito de melhor para isso? Será que a gente tem pensado nisso? Será que você tem pensado nisso? Será que eu estou colocando o meu melhor no altar do Senhor? Que a gente possa refletir sobre isso. Isso é uma pergunta interessante. E
é uma pergunta para a gente pensarmos. Se não estamos colocando o nosso melhor no altar do Senhor, que a gente possa fazer isso. O novilho representa Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. João 1:29. E a lenha é o combustível para queimar a oferta, mas o profeta ainda jogou água sobre o holocausto 3 vezes, e para dificultar ainda mais, fez um rego em redor para encher de água, garantindo que o milagre seria sobrenatural. Gastou a pouca água que tinham, visto que havia 3 anos sem chuva. 1 Reis 18:1. Elias não acendeu o fogo, mas esperou que Deus mandasse fogo do céu. E na hora certa, Deus mandou fogo do céu. Elias ofereceu o sacrifício de forma obediente à vontade de Deus. Versículo 36. O altar de nossas vidas é onde sacrificamos nossos desejos e nos consagramos a Deus, deixando a vontade da carne para servir ao Senhor. E apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1-2. Muitas vezes queremos que Deus opere em nossas vidas, mas não estamos dispostos a deixar nossos erros e pecados, que impede o fluir da presença de Deus em nós, realizando milagres. E é verdade. Como é que a gente quer que Deus opere em nossas vidas se não deixamos os nossos erros e pecados para poder fluir da presença de Deus? Gente, a gente tem que parar de brincar. Tem que parar de brincar de ser cristão. Tem que parar de brincar com a palavra de Deus. Tem que parar de brincar com Deus. É tempo de refletir. É tempo de se ajustar. É tempo de consagrar na presença do Senhor. É tempo de entregar o nosso melhor no altar do Senhor. O tempo vai passando, os dias vão passando e a gente vai se acomodando. Mas a gente não devemos nos acomodar, porque a vinda do Senhor está próxima. Estamos vendo o que está acontecendo. É tanta coisa que está acontecendo que está na palavra do Senhor. Estamos nos acomodando. Temos que dar mais valor às coisas do Senhor, valorizar mais. Temos que vestir a camisa, sabe? E fazer a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei disso, mas temos que pensar, repensar, refletir em tudo que está acontecendo. E temos que deixar, gente, de brincar de ser cristão. Temos que nos revestir com a presença de Deus. Temos que fazer o melhor e dar o nosso melhor para Deus, para a obra do Senhor, sabe? Que muitas vezes a gente faz relaxadamente, começando por mim. Então vamos nos entregar mais ao Senhor. Vamos nos entregar, sabe, de coração aberto, de verdade. E chega de brincar de ser cristão, chega de brincar, sabe, nunca
é difícil ter tempo para Deus, é difícil ter tempo para orar, é difícil ter tempo para as coisas de Deus, para a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor crescer. Vamos nos unir, vamos nos agarrar, vamos nos segurar em um só propósito e vamos expandir, sabe, a palavra do Senhor, expandir a obra do Senhor. E se você não tem essa vontade, peça ao Senhor. Peça, mas peça de coração aberto, porque Ele dá. Por isso somos desafiados a sacrificar nossos prazeres em favor de uma vida consagrada ao Senhor. Gálatas 2:20. Gente, a gente também pode ter uma vida alegre, uma vida animada, a gente pode ter uma vida divertida na presença do Senhor. Não precisamos ser tristes, desanimados, não. Mas que a gente se dedique às coisas de Deus, que a gente se consagre ao Senhor, que a gente se consagre no altar do Senhor. E que a gente dê o nosso melhor ao altar do Senhor. Para concluirmos, Deus quer ouvir sua oração e derramar poder em sua vida, mas primeiramente precisa restaurar o altar. Precisamos restaurar o nosso altar, de forma que você compreenda que seu viver é um altar para Deus, e então sacrificar tudo que não vem do Senhor em sua vida, entregando também o seu melhor para Deus. Se você tem desafios em sua vida, busque, antes de tudo, se colocar no altar de Deus, onde você é protegido e preparado para receber milagres do Senhor. Diga como salmista diante das dificuldades: então irei ao altar de Deus. Salmos 43:4. Pare tudo para buscar a Deus. Faça propósitos de jejum e oração em favor de sua vida, buscando a santificação a cada dia para viver no altar de Deus. O altar é um desafio na vida cristã. Pense, reflita em tudo isso que foi falado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Que Deus te dê a paz que você precisa. Que Deus te supra de tudo aquilo que você precisa. E que Deus possa suprir também aquilo que você tem pedido a Ele. Aquilo que você anda desanimado, aquilo que você anda entristecido, que Deus te dê em dobro ânimo, alegria, e que você possa cada dia ser uma pessoa melhor na presença do Senhor e entregar o seu melhor no altar do Senhor e fazer a vontade dEle da melhor forma que você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, tá? E a cada dia, que você possa estar firme e forte na presença do Senhor e que nada venha te desanimar nem te derrubar, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém.